Nós estamos aqui para compartilhar algo do Evangelho com você. Esse é o canal Florescendo no Deserto. Meu nome é Helena Ramos. E eu gostaria de te pedir, se você gostar desse vídeo, se essa palavra te edificar, por favor, deixa o seu like, nos ajuda para que essa palavra corra, para que essa palavra alcance outras pessoas. Porque no livro de Romanos, no capítulo 1:17, fala que o Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim ela é pela fé. Porque está escrito, meu justo viverá pela fé. E como que a fé vai chegar ao coração das pessoas se elas não ouvirem a palavra de Deus? Então nós precisamos falar, nós precisamos contar essa verdade. E hoje eu quero contar a você sobre a justiça de Deus, que é revelada em Cristo Jesus, no sacrifício que Cristo Jesus fez naquela cruz. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5:17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aí se revela a justiça de Deus. Quando nós compreendemos, entendemos o sacrifício de Jesus Cristo e recebemos esse sacrifício, entendendo que foi esse o propósito de Deus a enviar Jesus a tomar o nosso lugar naquela cruz, nós nos tornamos nova criatura. E tudo isso mediante a fé. E a fé que nos leva a aceitar, a compreender a justiça de Deus. E no mesmo capítulo aqui de 2 Coríntios 5, no verso 21, diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então foi uma troca. Jesus, ele não tinha pecado, nos substituiu na cruz, tomando o nosso lugar. E ele se tornou pecador, para que nós nos tornássemos justos diante de Deus. Nisso é revelado a justiça de Deus, e é mediante a fé. Por que é tão difícil de compreender, de assimilar e de aceitar essa justiça? Porque nós fomos criados e ensinados a andar na justiça própria, na nossa própria justiça, naquilo que nós fazemos, e aquilo que nós fazemos nos dá o direito. A religião nos ensina que se nós fizermos tal sacrifício, se nós andarmos tanto, se nós jejuarmos tantos dias, nós seremos aceitos diante de Deus. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que Jesus, ele nos substituiu e ele se tornou pecado por nós, para que nele nós somos feitos justiça de Deus. Nós somos justiça de Deus quando compreendemos que de nós mesmos nós não temos capacidade de nos tornar digno, mais amado, mais aceito por Deus, pela nossa própria justiça. Mas quando nós aceitamos aquilo que Deus já fez por nós e nós recebemos essa justiça que é pela fé. Então não é o que eu faço, não é o que como eu vivo que me torna justo, é simplesmente porque Jesus, ele se tornou pecado em meu lugar, para que nele eu fosse feita a justiça. Então, quando eu entendo isso, quando eu acredito nisso e eu recebo essa justificação que Jesus fez por mim naquela cruz, eu me torno justa diante de Deus. Não é pelos meus atos, não é pelas minhas ações. Muitas vezes o nosso orgulho não nos deixa aceitar e não nos deixa compreender essa realidade. Porque nós sempre queremos estar no centro de todas as coisas, no controle de todas as coisas. Mas com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Ele já fez por nós. Ele já fez, só nos cabe compreender, aceitar, acreditar nessa justiça. O Evangelho, ele se revela na justiça de Deus, e é pela fé. Então nós precisamos crer. A palavra diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então esse é um presente de Deus para a humanidade. Deus em Cristo nos justifica, nos torna dignos de estar diante dele, nos torna dignos de
andar em novidade de vida, de sermos nova criatura, como filhos de Deus. Porque aquele que está em Cristo recebe uma nova natureza. A natureza antiga, a natureza que estava separada de Deus por causa desse pecado, por causa da minha ignorância, não existe mais. Porque eu sou recriada, justificada. Quando Deus olha para Helena, que sou eu, quando Deus olha para você, Deus não vê você na sua natureza antiga. Deus vê você como nova criação. Deus vê você a partir do sacrifício que Jesus fez. Deus vê você através do sangue de Jesus que foi derramado. E isso é maravilhoso demais. Essa é a essência do Evangelho, é a essência do cristianismo. Você precisa entender o que é estar em Cristo. Estar em Cristo é você aceitar essa justiça por meio da fé e saber que tudo que você possa fazer não vai te tornar mais digno diante de Deus, mas a tua fé, a fé em crer em que Deus já fez, em que a justiça já foi feita e em receber esse sacrifício que foi feito, te torna nova criatura, filho de Deus, digno de estar diante de Deus sem culpa e sem medo. Você é nova criação em Cristo Jesus. Você é a justiça de Deus. Você é justiça de Deus. E é isso que eu gostaria de te falar. Então, acredita, é por meio da fé, porque o justo vive pela fé. Se você gostou, se você se sentiu abençoado por essa palavra, eu te peço, compartilha essa palavra, se inscreve no nosso canal, deixa o teu like para que essa palavra possa alcançar outras pessoas, tá bom? Fica com Deus, que o Senhor te abençoe e que o Senhor traga luz cada vez mais no teu coração e na tua vida. Fica com Deus.